Castelo Branco, fechando a Bahia Minas, ele também trouxe o atraso para grande parte da região, porque proibiu não só o progresso, como também o desenvolvimento tecnológico, que é uma perda muito grande que aconteceu aqui na região. Né? Nesse sentido, eu vou convidar agora para falar dessa parte logística, as consequências, o que aconteceu de fato com relação a essa distribuição da Bahia Minas. Eu vou convidar, então, o professor Aurélio para falar desse assunto. Doutor Aurélio, a palavra agora está com o senhor. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Boa noite mais uma vez a todos. Parabéns, professor Leônidas, pela brilhante palestra aí. Aprendi bastante aqui. É importante que nós façamos uma análise também bem técnica, que eu acho que vai ser a minha função aqui na nossa palestra, enquanto engenheiro de transportes, porque se nós analisarmos o sistema de transporte sob o ponto de vista técnico, ele é um dos mais importantes vetores de desenvolvimento de qualquer região do mundo. Qualquer região do planeta que você coloca uma rodovia, uma ferrovia, um porto, um aeroporto, ou mesmo um duto de petróleo, você desenvolve enormemente essa região. E o interessante é que o sistema de transporte por si só dele estar presente numa determinada região, ele promove novas vocações que podem surgir desse próprio sistema. Então, muitas vezes, o sistema de transporte ele é construído pensando-se em transportar determinados produtos e surgem novas vocações produtivas na região. Obviamente, quando eu falo na região, é ao longo da sua rota, ao longo do seu trajeto, que podem incrementar ainda mais, viabilizar ainda mais o sistema de transporte. Nós podemos exemplificar aqui no caso da nossa Bahia Minas aí. Eu peguei dois exemplos simples aqui, a região de Carlos Chagas, que chegou a ser uma das regiões maior produtoras de gado do nosso país naquela época, e também Novo Cruzeiro com a sua produção de alho. Vi no documentário do colega Átila aí, o senhor dando um testemunho que o alho consumido hoje em Novo Cruzeiro é importado. Você veja bem como faz diferença o sistema de transportes, né? Então, qualquer região do mundo que você leva o sistema de transporte, a Bahia Minas fez isso com a nossa região aí, só pelo fato dela estar ali presente, desenvolveu bastante a região, criou novas vocações. A própria vocação do transporte de passageiros era uma coisa necessária e, portanto, ela viabilizou isso aí. Olha, sob o ponto de vista de integração, analisando tecnicamente sob o ponto de vista de integração, nenhum sistema de transporte pode trabalhar de forma isolada como a Bahia Minas, de certa forma, trabalhava. Ela era um ramal de 582 quilômetros, às vezes esse número é um pouco controverso, mas, enfim, arredondando aí, 582 quilômetros, ela não poderia jamais se viabilizar operacionalmente ao longo do tempo. Ela se viabiliza por um tempo, mas depois ela precisa ter integração com outras ferrovias e outros sistemas de transporte. Isso é normal com qualquer sistema de transporte, mundo afora, Brasil, inclusive, né? E o interessante é que o engenheiro Emílio Chinor, que é próximo à minha querida cidade natal de Araçuaí, né? Tem um povoado e uma estação com o nome dele, né? Esqueci de falar na minha apresentação que eu sou nativo de Araçuaí, tenho muito orgulho, amo muito a minha cidade natal, já brinquei muito lá na doca de carga e descargas lá da estação ferroviária, né? Então era bem divertido andar de bicicleta lá na doca, toda cimentada, né? Toda lisinha, então isso era muito bacana lá, quando eu era pequeno. Não vi, pela minha idade, infelizmente, eu não vi a Bahia Minas funcionando. Quando eu nasci, ela já tinha sido desativada há 9 anos, pelo menos, né? Mas eu sempre ouvi meu pai, minha mãe, todo mundo falar lá com muito orgulho, com muita felicidade de quando os trens operavam lá. E o Emílio Chinor, voltando ao assunto, ele fez estudos, né? Ele realizou os estudos técnicos, de fato, ele é um engenheiro brilhante, né? Um dos construtores, para ligar a estrada de ferro Bahia-Minas à estrada de ferro Vitória-Minas, né? Praticamente ali de Teófilo Otoni para o Governador Valadares, né? Os estudos técnicos foram feitos por ele também. Isso seria muito importante porque a Bahia Minas deixaria de ser aquela ferrovia isolada.
Um outro estudo prévio, muito preliminar, que eu tive conhecimento também, foi da extensão, da possível extensão da Baiminas de Araçuaí até Montes Claros, para se integrar à Ferrovia Centro-Atlântica, né, a FCA. Então, veja bem, seriam duas ligações. Aí vamos aos números. Eu, como engenheiro, né, adoro os números, vamos aos números. A FCA, ela, no auge da sua operação, ela chegou a ter 7.220 quilômetros de extensão e passava por 300 municípios em 7 estados brasileiros, só para citar Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sergipe, Goiás, Bahia, São Paulo e Distrito Federal. Foi o principal eixo, por muito tempo, o principal eixo de integração entre as regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. A Estrada de Ferro Vitória-Minas, como eu comentei, ela possui 905 quilômetros. E a Estrada de Ferro Bahia-Minas, com 582 quilômetros, foi o que eu falei. Olha, vamos somar isso aí. Somando essas 3 ferrovias, os 7.000 e tantos, com os 900 7.000 e tantos da Centro-Atlântica, com a Vitória-Minas, 900 e pouco, e a Bahia-Minas com 500 e pouco, nós estamos falando de 8.707 quilômetros de extensão. Olha, qual é a extensão da malha ferroviária hoje no Brasil? Pouco mais de 30 mil quilômetros. Então, veja bem, só essa pequena malha formada pela FCA, Estrada de Ferro, Vitória-Minas e Bahia-Minas, daria mais ou menos 30% da malha que a gente tem hoje. Tá? 30% da malha que a gente tem hoje. Então, seria uma malha de integração excepcional. A Ferrovia Centro-Atlântica, que vem de lá de Sergipe, vem cortando esses 7 estados que eu comentei com vocês, ela acaba se integrando com outras ferrovias e vai sair lá nos portos, acaba chegando aqui no Porto do Rio de Janeiro, por intermédio de outras ferrovias, vai para o Porto de Vitória, mas poderia se integrar ao Porto de Ponta de Areia, lá em Caravelas. Seria mais uma integração ferroviária portuária, utilizando-se ali a Bahia-Minas, né? Então, seria mais uma interessante malha ferroviária a ser estruturada no nosso país, né? Uma coisa interessante de se falar é assim, muito se fala hoje em o que a gente poderia fazer para voltar com a Bahia-Minas. Será que a gente poderia construir ela de novo? Será que seria interessante se fazer isso e tudo mais? Bom, a gente precisa pensar bastante, porque uma ferrovia ela precisa ser viável, né? Ela precisa se viabilizar, e eu vou falar um pouco mais acerca dessa viabilidade um pouco mais adiante. Mas é muito importante que a gente identifique novas vocações produtivas. Para se viabilizar, você precisa, obviamente, construir uma ferrovia para transportar alguma coisa. E essa alguma coisa tem que ser em muita quantidade, porque a ferrovia preconiza transporte de grande capacidade. Então, temos que ter muita capacidade de transporte com muita disponibilidade de produto para ser transportado. Bom, interessante falar isso. A minha região de Araçuaí, ali, juntando com Itinga, é uma das maiores jazidas de lítio do Brasil. Alguns números dizem, números do próprio Ministério das Minas e Energia, dizem que algo em torno de 80% do lítio produzido no Brasil vem daquela região. E, por incrível que pareça, sai em cima de carretas. E sai em cima de carretas de forma bruta. Portanto, você está transportando o lítio junto com refugos. Um sistema ferroviário faria isso de forma muito mais eficiente, né? Nós temos também na região, ao longo da região, nós temos o transporte de madeira para celulose. Lembrando que no passado a Bahia-Minas transportava madeiras para dormentes e outras finalidades, e hoje nós temos lembrando que o dormente e outro era oriundo de desmatamento. Naquela época a gente não tinha muito essa questão ambiental, mas hoje são madeiras certificadas prontas para serem utilizadas em fábricas de celulose, além das pedras ornamentais que nós temos ali na região, mármore, granito, que saem de carreta também, acabando com as estradas e, inclusive, de uma forma perigosa, porque é sempre perigoso transportar pedras ornamentais, poderia estar saindo tudo de ferrovia. A ferrovia também pode transportar os insumos agropecuários, que são vocações naturais da região do Vale do Mucuri e do Jequitinhonha. Além de pedras, nós temos uma vocação agropecuária também bem interessante. Então, os insumos poderiam ser trazidos e a produção agropecuária poderia ser levada no sentido contrário, em direção ao porto,
para exportação, etc, etc. Coisa interessante, os governos passados e o governo atual têm planos de reativação de trechos ferroviários para transporte de passageiros. A Bahia Minas, uma das grandes vocações dela era justamente o transporte de passageiros e que deixou aí a gente em maus lençóis com essa falta do transporte de passageiros de baixo custo, né, grande rapidez, né, porque o sistema de transporte ferroviário, por mais lento que seja, ele não tem interferência de outros sistemas, então ele acaba sendo bem rápido. Uma coisa interessante que a gente precisa sempre analisar sob o ponto de vista de transporte e a produção, que sempre está ligada ao sistema de transporte, é, por exemplo, os vetores de desenvolvimento e estruturas ou investimentos para desenvolvimento de região. Por exemplo, eu estava falando do lítio lá na região de Araçuaí e Itinga. E, na contramão de tudo que se prega na engenharia de produção, a fábrica de baterias de lítio está indo lá para Juiz de Fora. Quer dizer, vai levar a produção de lítio no seu estado bruto, lá com os refugos, inclusive, lá para Juiz de Fora, que já tem um desenvolvimento interessante, e vai deixar a região que precisaria de desenvolvimento, mais uma vez, sem esse importante vetor de desenvolvimento, né? Alguns argumentos dizem o potencial humano e educacional lá de Juiz de Fora é grande, pô, tudo bem, lá era só aí a gente tem a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri e o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Cursos como de engenharia ferroviária, geologia e áreas afins poderiam ser facilmente implementados nessas universidades e, obviamente, desenvolver a mão de obra da região, que é bem carente de desenvolvimento profissional. Vamos falar de números aqui de construção? Vamos construir a Estrada de Ferro Bahia Minas a partir de hoje? Vamos assinar o cheque? 3,5 a 4,5 bilhões de reais seria o custo hoje, com os valores de custo por quilômetro construído de ferrovia no Brasil, com características semelhantes ao traçado da nossa Estrada de Ferro Bahia Minas. O que está dentro desse custo aí? Por que ele é tão variável? Porque varia muito em função do que a gente precisa construir. Por exemplo, quando eu falo essa construção, eu estou falando dos veículos, da via, por completo, com pontes, com viadutos, etc. Os terminais, as famosas estações, teriam que ser todas redimensionadas, não faz sentido os trens de grande capacidade de hoje pararem numa estação tão pequenininha como a gente tinha no passado. Teriam que ser redimensionados, capacitados com equipamentos para carga e descarga, para ter agilidade nisso aí, para que a ferrovia seja mais viável ainda. Além dos veículos, da via, dos terminais, nós temos os controles. Um trem, hoje em dia, ele é quase que igual a um avião. Você sabe perfeitamente onde é que ele está, ele é todo monitorado, tem sistema de telemetria, e isso tudo tem que ser repassado para a central de controle. Então, estamos falando desses valores. Nesses valores não estão os custos de desapropriações, que teriam que ser feitas, obviamente. Não faz sentido você colocar o trilho no mesmo local onde estava o trilho antigamente, porque esse local se transformou em rodovias e estradas vicinais ou regionais, estaduais, municipais, etc. Não faz sentido você destruir a rodovia agora, que todo mundo usa, para colocar o trilho lá. Então, você incorreria no erro duas vezes, concorda? Todo mundo usava o trem, tirou o trem, todo mundo acostumou a usar o caminhão, agora você vem com o trem de novo, então o que a gente faz com o caminhão? Então, você poderia até utilizar o traçado semelhante, mas teria que fazer desapropriação, licenciamento ambiental, que aí vai área de proteção, rios, nascentes e aquelas coisas todas, além da interferência de construção de uma ferrovia com outros serviços públicos existentes. Toda vez que você cruza a ferrovia com uma rodovia, você tem que construir ou um viaduto, né, ou um mergulhão, ou alguma coisa assim. Toda vez que você cruza a ferrovia com uma adutora de água, você tem que realocar ela. Então, muitos serviços nas cidades teriam que ser pensado dessa forma. E o porto de Ponta de Areia teria que ser construído, porque não dá para falar em atualizar ou redimensionar. O porto teria que construir, de fato, um porto para escoar essa produção grande. Bom, caminhando aqui para o final da minha fala, eu diria assim,
pensando assim sob o ponto de vista de investimento. Os investimentos governamentais, quando a gente vê um valor como esse da Bahia Minas, a gente pensa assim, poxa, não tem como fazer isso, é muito dinheiro e, poxa, talvez a gente não tenha tanta carga para transportar e tudo mais. Mas a gente tem que pensar de outra forma, porque os investimentos governamentais, eles não podem ser analisados apenas economicamente a curto prazo. Não se pode, portanto, investir apenas onde há retorno imediato. É preciso pensar que o investimento ele vai gerar retorno futuro e desenvolvimento, que é o que a gente amarga por não ter desenvolvido, exatamente pela desativação da Bahia Minas. Se nós não pensássemos dessa forma, se os governos não pensassem dessa forma, nós jamais teríamos colonizado a parte interiorana do Brasil. Nós teríamos colonizado e desenvolvido apenas a costa. Quer dizer, não vale a pena entrar para dentro do país. Para que eu vou fazer isso? Deixa eu ficar aqui na costa, que está perto do mar, eu vou escoar a produção e etc. Pensando dessa forma, se os governos não investissem, não fizessem investimentos, não pensando apenas no retorno imediato, mas sim futuro, por exemplo, a Zona Franca de Manaus jamais teria existido. Porque como é que você vai levar insumos para um local difícil e depois trazer produtos acabados desse local de difícil acesso? A Zona Franca de Manaus jamais teria se viabilizado. E, no entanto, foi ela que viabilizou a Manaus, que a gente conhece hoje, com quase 3 milhões de habitantes. Outro exemplo seria a refinaria Gabriel Passos. O que a refinaria Gabriel Passos está fazendo em Betim se Betim não produz petróleo? Mas se tem um conjunto de ações que precisam ser feitas levando a uma refinaria como essa para desenvolver a região que necessita. Lembrando que os Estados Unidos, falando um pouco mais da ferrovia especificamente, os Estados Unidos colonizou e desenvolveu a costa oeste por ferrovias. Quem se lembra dos filmes de faroeste sempre tinha o mocinho, o índio e uma ferrovia no meio da história, porque a maneira de você levar o desenvolvimento e a colonização que já existia na costa leste, você levar para a costa oeste, era por ferrovia, não valia a pena ir de navio, porque você não ia atravessar pelo Polo Norte e também seria inviável vir pelo Estreito de Magalhães, né, no Polo Sul. Lembrando que nessa época não existia o Canal do Panamá, então você tinha que dar uma volta absurda, era melhor ir por terra mesmo, e a ferrovia foi esse vetor de desenvolvimento. Então, fixando a nossa fala, todo sistema de transporte é um vetor de desenvolvimento. Não pode ser pensado de forma imediatista, tem que ser muito bem planejado e não pode ser pensado com retorno imediato. Eu vou deixar uma frase aqui para reflexão de todos nós aqui, inclusive dos nossos ouvintes. Vocês imaginem se não existisse a BR-116, se ela não passasse pelos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, como é que seria o nível de desenvolvimento desses dois vales se não existisse esse importante corredor de transporte de integração nacional? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado, professor Aurélio. Suas palavras são muito importantes, mostraram o custo de hoje fazer uma nova ferrovia na região, mas o senhor deixou bem claro que o custo é pequeno se a gente for pensar no desenvolvimento que vai trazer a médio e longo prazo no futuro, que é o desenvolvimento, distribuição de renda, novos empregos e aumentar o progresso da região e do Brasil. Eu acho que realmente isso é uma coisa que tem que ser alavancada, que nem o senhor colocou muito bem, o caso, por exemplo, do lixo que é transportado aqui de Araçuaí, lá para Juiz de Fora, tudo de carreta, de caminhão. Ora, quando nós temos umas ferrovias a baixo custo, que poderiam não só integrar a integração dessas cargas, como também transportar pessoas. Eu acho que essa ideia precisa ser alavancada, precisa ser disseminada. Então, mais uma vez, eu agradeço pelas suas palavras, contribuíram muito, né, para nos mostrar que esse custo não é tão grande com relação a outras despesas que tem por aí, muitas vezes, que não são favoráveis ao desenvolvimento. Mas eu quero agradecer àqueles que estão assistindo a nossa live.